Dia, bom dia, bom dia. Já estava com saudade. Nós estamos aqui retomando os nossos devocionais de provérbios. Semana passada eu fiquei sem voz, ainda estou um pouco rouca, mas graças a Deus nada comparado ao que ficou. Eu não tinha voz mesmo, como diz meu esposo com as palavras técnicas dele, você ficou afônica, não saía nada. Eu fui ao médico, eu estava com uma inflamação nas minhas cordas vocais, diante de uma sinusite química, produto químico, foi um monte de coisinhas lá que prejudicou. E depois de um atendimento que eu fiz na segunda, com um ambiente com ar-condicionado, acabou que eu fiquei totalmente sem voz. E aí eu falei, olha, eu tô preocupada, que sexta e sábado eu tenho 2 compromissos profissionais que eu não posso adiar. Ele falou, então fecha a boca, esquece falar daqui nos próximos 3 dias. Nos próximos dias, né, ele queria até que eu ficasse até mais tempo, não fala para dar o repouso vocal necessário e você poder voltar a falar. E, graças a Deus, eu consegui entregar os meus 2 compromissos e estamos aqui hoje novamente, buscando a face de Deus. Para você que me acompanha hoje pela primeira vez, nós já iniciamos esse projeto desde o dia 1º de dezembro, onde foi quando eu abri esse canal aqui. Eu já tenho um outro canal profissional, mais voltado para minha área, atuação profissional, na área de consultoria, palestras, treinamentos, enfim. Mas Deus me pulsou para estar aqui também, dividindo meu pão, trazendo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, aquilo que eu tenho vivido com Deus e também aquilo que eu tenho aprendido através da psicanálise clínica. Então esse canal aqui é totalmente voltado para um posicionamento para as mulheres, para que elas venham ser curadas das suas emoções. E sabemos que mulheres curadas são mulheres posicionadas. Então aqui, aos devocionais que nós temos feito justamente para que você possa encontrar através da palavra de Deus saúde também para o seu corpo, saúde para a sua alma, para que você venha estar mais próxima do Senhor. E o devocional, ele é o que mudou a minha vida diante do meu relacionamento com Deus. E aí, por isso, eu estou retomando uma caminhada, uma jornada que eu fiz há alguns anos atrás. E eu falei, não, tudo aquilo que eu fiz, os meus primeiros passos de mais intimidade com Deus, eu vou dividir com as minhas irmãs, com as minhas queridas. Então, o que eu fiz? Em dezembro, eu falei sobre o livro onde a gente busca a intencionalidade, nosso crescimento espiritual, que foi o livro que foi um divisor de águas para mim. Então, se você não viu os devocionais de dezembro, foram 5 devocionais, 5 sextas-feiras, foi uma bênção, foi maravilhoso. Esse foi o meu primeiro passo. E depois o meu segundo passo, na minha jornada devocional, na minha jornada de busca ao Senhor, foi justamente aderir o livro de provérbios para o meu dia a dia, para a minha rotina, para a minha mudança de comportamento. Eu foco hoje muito o meu comportamento baseado naquilo que eu leio no livro de provérbios. Quando eu abro o livro de provérbios, eu leio ali como a gente vai ler hoje, para que a gente busque uma palavra branda. Aí eu já regulo meu dia e falo, opa, deixa eu controlar aqui um pouco a minha língua, e por aí a gente vai. Então nós estamos retomando. Então eu quero desejar a você que está chegando agora um bom dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus fale ao teu coração e que de verdade você venha ser tocada pela palavra de Deus. E aí nós vamos iniciar o nosso devocional agora. Então, só lembrando, esse devocional ficará gravado. Então, por um acaso, se você for tocada pela palavra de Deus, se você também entender que essa palavra vai tocar outras irmãs, outras amigas, depois você pega esse devocional, manda o link para ela, para abençoar a vida dela. E também você, se depois você quiser assistir novamente, também vai ficar gravado. Então, bom dia, Jocineide. Bom dia, Micaela, minha querida. E bom dia a todas as demais que estão chegando. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Vamos orar, porque hoje nós temos muita coisa para falar, que eu estava sem falar, agora eu tenho bastante coisa para falar. Só trazendo um último detalhe, lembrando que eu não leio o livro de provérbios todo, porque, por exemplo, esse provérbios de hoje mesmo, eles são 33 capítulos. Então ficaria um pouco mais ajustado para a gente ler todos esses 33. Então eu destaquei alguns pontos, alguns assuntos chaves que Deus movimentou meu coração
E aí a gente vai destacar esses assuntos. Lembrando que quando você também fizer a sua leitura, Deus vai falar também coisas novas ao teu coração. A cada momento que você se disponibilizar para abrir a palavra de Deus, para ler, Deus sempre tem coisas novas para nos falar. E aí, eu te oriento a você ler o provérbio todo. Hoje nós vamos ler só alguns pedaços, mas você, na sua prática, no seu dia a dia, tenha essa prática de ler todo o provérbio, tá bom? Então, nós vamos orar. Nós vamos nos entregar diante do Senhor aqui, entregar nossa manhã, consagrar o nosso dia, consagrar nossa semana, né, Micaela? Como a Micaela colocou aí nos comentários. Bom dia a todas vocês que acabaram de chegar. Vamos iniciar a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada. Obrigada pelos livramentos. Obrigada pelas tuas bênçãos. Obrigada, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Sabemos que é mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Deus, para servir ao Senhor. Meu Deus, para deixar em cada lugar que nós formos hoje, nessa semana, deixarmos um pouquinho da essência do Senhor através das nossas vidas. Senhor, nós somos suas filhas, nós somos suas meninas, meu Deus, e que por onde nós passarmos, nós venhamos deixar nítido, claro, que nós nos parecemos com o nosso Pai. Deus, a cada dia, transforma o nosso coração. Meu Deus, nós estamos aqui lendo o livro de Provérbios, meu Deus, a começar em mim, que eu leio antes, meu Deus, eu me preparo antes. Meu Deus, desde aquele momento o Senhor já está trabalhando na minha vida. Da mesma forma que o Senhor trabalha no meu coração, meu Deus, trabalha no coração de cada mulher que vai ter contato aqui com esse conteúdo, seja agora no ao vivo, seja no gravado. Meu Deus, mas que aquilo que o Senhor quer falar, meu Deus, nessa dose específica que nós vamos trazer hoje, nada venha obstruir os ouvidos da minha irmã. Meu Deus, que ela venha, que as escamas dos olhos dela venha se cair, venha cair, meu Deus. E que ela possa abrir o coração para o entendimento da tua palavra. Meu Deus, limpa, meu Deus, tudo aquilo que eu for falar, que eu possa ser um canal fluido, que não venha sair nenhum obstáculo da minha boca, mas que eu possa ser um canal limpo para o Senhor falar, para o Senhor usar. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor. E eu aproveito, Deus, e consagro a minha vida a ti, consagro a minha família, o meu lar, todos que estão ouvindo, meu Deus. Nós apresentamos diante do Senhor. Fala conosco. Queremos dizer que nós te amamos. Tu és tudo que nós temos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler? Nesse primeiro momento, nós vamos ler o capítulo... nós estamos em Provérbios 15, tá bom? E aí nós vamos ler, nessa primeira etapa do que nós temos para falar agora, o versículo 1 e o versículo 18. Deixa eu ler para você. Versículo 1, 2, isso, e depois o 18. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna-se atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama a insensatez. No 18, ele fala assim: o homem irritável, e não só o homem, a mulher, né, o ser irritável, provoca dissensão, separação, desconexão, mas quem é paciente acalma a discussão. Nesse primeiro momento, nessa primeira etapa aqui, o que nós vamos focar é justamente sobre esse ponto inicial, quando ele começa. A palavra, que em outras versões fala que a palavra branda desvia a ira. E aí, o que eu percebo aqui? Que um dos primeiros sinais, e eu percebo isso na minha própria vida, em alguns momentos eu vou dar uma tossidinha aqui, tá bom, gente? Porque a garganta ainda tá voltando. Então, eu percebo que os primeiros sinais que nós damos quando nós estamos nesse caminho da sabedoria, quando nós estamos fazendo essa mudança de rota, como eu tenho dito muito para vocês, quando nós estamos virando a chave da nossa vida e buscando o quê? A sabedoria de Deus. E aí trazendo o conceito do que a gente tem aprendido aqui. O que é buscar a sabedoria de Deus? É abrir o nosso coração, abrir o nosso entendimento, deixar a palavra de Deus entrar na nossa vida e buscar praticá-la como a nossa única regra, como o nosso único manual. A partir do momento que eu faço isso, eu começo a ter acesso à mente de Deus, eu começo a entender
diretamente o que Deus quer comunicar a mim. É como se eu acessasse, eu fizesse um download do que Deus pensa a respeito das coisas. E aí eu começo a gozar dessa sabedoria. As minhas palavras já não são mais as mesmas, a minha conduta já não é mais a mesma, o meu comportamento já não é mais o mesmo, porque eu começo a me parecer cada vez mais com aquilo que Deus quer que eu pareça. Eu começo a acessar o comportamento de Deus dentro das minhas atitudes, no modelo, inclusive, de Cristo Jesus, que foi o modelo perfeito. Então, trazendo o conceito base daquilo que a gente tem entendido por sabedoria. O que é ser sábia? É buscar praticar a palavra de Deus. E a partir do momento que eu abro o meu coração para o entendimento, eu começo a acessar o entendimento de Deus, a sabedoria de Deus. Então, quando eu vou para esse caminho, quando eu vou para essa conduta, para esse novo... Mayara, no primeiro dia eu já vou ser sábia. Não, sabemos que é uma caminhada, como a gente já tem falado. Mas os meus primeiros sinais, o que eu percebo, que eu destaco aqui, é que eu começo a me tornar uma pessoa mais voltada para um comportamento de paz, mais voltada para a minha conduta, a minha boca, ela vai procurar sempre aquilo que vai trazer vida, aquilo que vai trazer paz para o ambiente. A resposta calma, ela desvia a ira. As minhas palavras, as minhas condutas, elas já começam a ser transformadas. Eu já começo a não mais ser aquela pessoa que é ríspida. Gente, que narizinho. Eu já não começo mais a ser aquela pessoa que é ríspida, aquela pessoa que é imediatista, tomou, levou, ignorante, precipitada, maledicente e provocativa. São alguns comportamentos de pessoas que não têm a sabedoria. São alguns comportamentos de pessoas que é assim, olha, falou comigo, tomou, levou, eu sou ignorante mesmo. Na verdade, quando você fala comigo, você nem está terminando de falar, eu já estou sendo precipitada no meu julgamento, eu estou sendo precipitada no meu pensar, no meu falar. Eu sou maledicente, eu faço fofocas, eu falo mal do outro, ou eu uso a minha palavra para jogar morte no ambiente. A gente percebe que os primeiros sinais que a gente começa a ver que a gente realmente está nesse caminho da busca da sabedoria é que a gente começa a desviar a nossa fala para uma fala irritativa, provocativa. A gente começa a praticar palavras mais doces. A gente começa a praticar a paciência. A gente começa a praticar mais uma análise. Eu vou parar, eu não vou julgar aquela situação. Deixa eu analisar primeiro aquela situação. Deixa eu medir primeiro o que está acontecendo. Eu não vou sair julgando, eu já não vou sair mais dizendo o que eu quero. E aí, quando eu falo do maledicente, eu já não começo mais a maldizer o outro. Eu começo a guardar o meu coração e eu falo assim, nossa, eu não gostei daquilo que fulano falou, mas eu não vou sair falando mal do fulano. Eu guardo aquilo no meu coração e eu devolvo para Deus. Aquilo que eu acho da pessoa, aquilo que eu acho aquilo que eu não concordei, aquilo que de verdade eu achei que não deveria ser daquela forma, ou aquele caráter que não está transformado, que me trouxe algum mal. Eu não vou pegar o mal que eu recebi e vou disseminar no ambiente. Eu vou pegar aquela situação, eu não vou pegar aquilo e vou devolver para Deus. Eu começo a guardar no meu coração e devolver para Deus e não disseminar com a minha palavra. Ao invés de eu ser provocativa, eu vou buscar ter paz com todos. Eu vou buscar dentro de um ambiente onde às vezes nem eu concordo, eu vou buscar ter paz, eu vou buscar ir para o caminho onde não vai levar para confusão. Você quer ver quando um termômetro, e antes eu não tinha esse termômetro. Um termômetro que eu me observo muito hoje é como que eu estou correspondendo, como que eu estou respondendo aos estímulos que eu tenho recebido. Quando eu percebo que eu estou começando a responder os estímulos que eu tenho recebido com alguma rispidez, com ignorância, com precipitação, às vezes sendo maledicente, provocativa, eu falo, opa, esse comportamento está me afastando daquilo que Deus está me ajustando, daquilo que Deus está me aprumando. Então, gente, o tempo todo, Mayara, quer dizer que a gente não vai ser assim mais, você vai ser cada vez menos assim. Você vai ser sensibilizado a perceber que você não está sendo levado para esse comportamento de sabedoria. E aí, o que a gente foca? Naquilo que é brando, na paz. E aí eu quero parar um pouco aqui e falar com vocês sobre os comportamentos, sobre os temperamentos das pessoas. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os temperamentos. Existem duas linhas, mas deixa eu falar de temperamentos, que é uma linha mais comum, é uma linha que as pessoas conhecem mais, que é o melancólico, o sanguíneo, o fleumático, o colérico.
E aí quando você fala assim do colérico e do sanguíneo, são pessoas mais explosivas. O colérico é aquela pessoa mais irada, ela tem a ira. A gente brinca que o colérico, ele nem pavio tem, que dirá pavio curto. A pessoa colérica, ela é muito objetiva, ela não tem paciência para ouvir, ela não tem paciência muito para tons ríspidos. Ela é uma pessoa acelerada e muitas vezes ela é tida como grossa. Já o sanguíneo é aquela pessoa mais enérgica, mais alegre, mas ela pensa muito com o seu sentimento. Ela tá sentindo, ela tá falando, ela tá sentindo, ela tá falando. É uma pessoa que ela é muito imediatista. Então, dentro dos comportamentos, dos temperamentos, nós temos essas duas pessoas que elas têm a facilidade de ser mais ríspida, de ser mais ignorante em alguns momentos, porque é muita emoção jogada no ambiente. Diferente do fleumático, do melancólico, que são pessoas mais calmas, são pessoas mais retraídas, são pessoas mais caladas. Então, o cuidado com elas é até outro, é para não deixar guardar tanto, porque senão adoece também, a gente vai falar sobre isso. Então, Maiara, a partir do momento, eu sou uma colérica, eu sou uma sanguínea, eu sou uma nordestina, Maiara, aqui o sangue ferve mesmo. Você não vai sentir mais? Sim, você vai sentir. Você vai... Emily, não sei, meu amor, qual é o seu tipo do seu temperamento, mas a gente pode fazer o teste, quem sabe? Quem sabe a gente faz o teste, a gente estando junto, a gente faz o teste. Mas a gente vai descobrir. E aí, Maiara, a gente não sente mais. A gente sente, gente. Você não vai deixar de ser um colérico, você não vai deixar de ser um sanguíneo, você não vai deixar de ser uma pessoa que não foi tão treinada numa conduta mais tranquila. Mas essa raiva, essa impaciência, essa aceleração, você vai conseguir o quê? Controlá-la cada vez mais. A partir do momento que você começa a trilhar no caminho da sabedoria de Deus, e não da sabedoria humana, da ciência humana, que inclusive é Deus quem nos dá, você vai trilhar cada vez mais um caminho onde você se controla. Você tá pensando, você tá sentindo, mas você tá guardando. Você, como a gente diz, né, respira, conta até 10, conta até 1000, mas você tá se controlando. Isso é um dos primeiros sinais de quando a gente vê que você tá trilhando o caminho da sabedoria. Então isso aqui é um termômetro para você nessa manhã. Será que você tá buscando a sabedoria? Será que você tá tendo comportamentos de sabedoria? Nem que seja o começo dele. Você vai saber a partir do momento que você... Como que você está respondendo aos estímulos que você tem recebido diariamente. A mãe falou, o esposo falou, o patrão falou, como é que você está? Tomou, levou? Se continua ainda com o comportamento de tomou, levou, a gente tem que treinar um pouquinho mais ainda. Exatamente, Sayonara. Somos transformadas por Deus a cada dia, através do momento que a gente se disponibiliza e se expõe a essa palavra maravilhosa. E aí, nós mulheres, nós estamos aqui, né, num canal de mulheres, falando pra gente, a mulher sábia. A mulher sábia não é só aquela mulher de provérbios, a gente foca muito em Provérbios 31, mas quando você pega toda a Bíblia, e aí falando especificamente de provérbios, de 1 até 31, você vai ver como Deus nos dá ferramentas dentro desse livro para que nós venhamos ser mulheres sábias. A gente sabe que a mulher sábia, e outra coisa, quando eu comecei, por exemplo, a entrar mais para esse caminho da sabedoria, eu achei o meu lugar em Deus. Eu achei o meu lugar, a autoridade dentro da minha casa. Eu encontrei o meu lugar de autoridade. E não é autoridade em que eu determino todas as coisas, em que tudo é comigo. Mayara, joga no peito que eu chuto pro gol. Não é nada disso. Quando eu entendi que o meu lugar aqui dentro da minha casa, com meu filho, com meu esposo, com as pessoas que eu lido também externa, é de uma palavra mais doce, de paciência, de ser mais analítica, de não ficar jogando dentro do ambiente palavras de morte. Eu encontrei o meu lugar de autoridade como mulher na minha casa. Eu encontrei um lugar de destaque que é só meu. Não tem ninguém ali, é só meu. E muitas vezes nós mulheres, a gente fica querendo tomar o lugar ali do marido, a gente fica querendo concorrer a uma posição que é dele. Não, quem resolve aqui sou eu, a última palavra aqui é minha. Quem resolve as finanças sou eu. Quem diz para onde o dinheiro vai sou eu. Quem determina aqui sou eu. Se o pai falar que vai, mas se a mãe falar que não vai, o filho obedece à mãe e fala que não. E aí começa a entrar numa concorrência, num ambiente, num lugar que não é nosso.
Existe um lugar de destaque, mesmo você que não é casada, mesmo você que é solteira. Existe um lugar de destaque para cada uma de nós aqui, dentro das nossas casas. E quando a gente encontra essa sabedoria de Deus, a gente encontra esse lugar. Aí, às vezes, a gente fala, eu já me vi questionando isso algumas vezes, eu encontro, às vezes, também algumas pessoas falando, na minha casa, minha palavra não vale. Na minha casa, se eu falar, não tem crédito. Será que você está posicionada num lugar da sua autoridade, dessa autoridade que Deus colocou, como ajudadora, como adjuntora, como auxiliadora? Se você estiver nesse lugar, com certeza você será ouvida. Se você estiver nesse lugar, quando você abrir a boca, as pessoas vão falar, nossa, realmente, eu tenho que ouvir minha mãe, eu tenho que ouvir a minha esposa, eu tenho que ouvir a minha filha. Quantas vezes eu, enquanto solteira, eu falava coisas diante da minha experiência com Deus que servia para o ambiente da minha família. Entende que a gente vai ganhando esse lugar de autoridade. Percebemos que estamos crescendo espiritualmente quando deixamos alguns comportamentos para trás. Exatamente, Sayonara. Exatamente. A gente vai percebendo o nosso crescimento a partir disso. E aí, quando a gente foca em ser essa mulher sábia, que a gente encontra esse lugar, a gente se torna canal de bênçãos por onde a gente passa. A gente passa a ser encorajadora. A gente passa a ser essa pessoa que vai empurrar as pessoas para frente, que vai potencializar. A gente perde o egoísmo, a gente perde aquele egocentrismo, a gente começa a potencializar. Nós somos mulheres, a gente gera. Nós somos criadas para gerar, para colocar vida, para trazer, sabe, para multiplicar. Nosso papel não é ser uma represa e guardar tudo pra gente, é passar. É encaminhar. E como que a gente vai fazer isso se a gente não tiver a sabedoria de Deus? A gente deixa um monte de criança mal treinada na vida. E aí as pessoas falam, né? Outro dia eu estava ouvindo um pastor falando que... ele falando que outro dia chegou uma pessoa e falou assim, eu me admiro muito nessa nova geração. Esses meninos não são como nós e tal. Ele falou assim, pois é, essa nova geração foi treinada pela nossa, que era a geração dele. Então, como que nós temos treinado os nossos filhos? A gente tem trazido essa sabedoria dentro do ambiente da nossa casa. E aí você fala assim, mas Maiara, eu ainda não consigo ser tanto assim. Eu posso te dar um segredo que fez muito sentido para a minha vida. Se eu não sei me comportar ainda com todas essas riquezas de detalhes que eu falei, como doce, paciente, analítica, guardando o coração, tal, e tantas outras coisas que eu não lembrei de colocar aqui, começa calando mais a boca. Porque quando a gente fala, a palavra branda, ela desvia a ira, ela desvia o furor. Começa se calando mais. Se cala. Quando você ouvir algo que você tomou, levou, se cala e começa a conversar com Deus. Deus, eu ouvi isso agora, minha vontade era de falar isso. A minha vontade, Senhor, eu não concordo nada com isso. Senhor, olha, isso aqui não desceu, Senhor. A minha vontade nesse momento era sair, bater a porta dessa casa, Deus. Era, sabe, bater o pé. Mas, Senhor, tá certo, tal. E você começa a conversar com Deus. Gente, já é um ótimo treinamento. Já é um ótimo começo. É o começo de tudo. Entra no lugar de autoridade da sua casa, onde é competição zero. Não fica competindo com o espaço que não é seu. Não fica competindo com o espaço da sua mãe, se você é filha, ou do seu pai. Não é você que determina as coisas. Outro dia eu vi falando um pai e a mãe tomando uma decisão drástica de mudança brusca de vida porque o filho influenciou. Não entra nesse lugar de ser manipuladora, mas entra no teu lugar de autoridade. Quando você adere à sabedoria de Deus, ele vai te mostrar esse lugar de autoridade. Quando você se posicionar num lugar que não é teu, você não vai funcionar. Se você pegar um aparelhinho agora que usa pilha, bota a pilha virada ao contrário, vê se o aparelho vai funcionar. Não vai funcionar, porque ele está posicionado errado. A gente, na posição errada, a gente não funciona. A gente não funciona bem. A gente, na verdade, a gente pifa. A gente destrói. Então, começa buscando esse posicionamento correto, buscando a sabedoria, desviando a ira, buscando ser aquela pessoa que vai trazer paz no seu ambiente. É isso aí, ó. Provérbios 15 mudou o seu relacionamento. Exatamente. Provérbios é uma riqueza. É uma riqueza, Laura.
é uma riqueza. E aí você pode chegar e falar assim, Maiara, eu não fui treinada. Maiara, na verdade, o meu modelo de mãe, de pai, Maiara, é terrível o meu modelo. Eu não fui treinada. Olha só, mas Deus te treina. Deus te capacita. Deus, ele tá atento. E, inclusive, a gente vai ler aqui no próximo versículo. Deus, ele tá atento a cada um que chega com o coração contrito, com o coração humilhado, falando, Senhor, me ensina. Senhor, me capacita. Senhor, me ajuda. Ele te treina. E o treinamento dele é o mais maravilhoso de todos. Então, se você... Aí você vai falar assim, mas eu vou esperar o outro mudar. Eu vou esperar o outro mudar para eu mudar. Não vai mudar nunca. Começa mudando você. E aí a gente fala do senso de autorresponsabilidade. E aí eu quero falar o que para você em questão do senso de autorresponsabilidade? Às vezes aconteceu uma situação e aí você quer trazer para a pessoa. Nossa, mas aconteceu isso por causa de você, mas aconteceu isso por causa de você. Uma outra coisa que eu comecei a praticar na minha vida, eu quero trazer aqui para vocês. O que eu fiz? O que eu comecei a fazer? Quando eu quis trazer essa mudança de comportamento, eu venho falando isso em todos os devocionais, dessa virada de chave. Eu comecei a me perguntar e falar assim, houve essa situação. Mas o que eu, Maiara, mesmo eu estando certa, digamos, o que eu, Maiara, poderia ter feito para isso nem ter chegado nesse ponto? E aí eu comecei a corrigir o meu comportamento, independente se eu estava certa ou se eu estava errada. Eu comecei a trazer para mim, para minha responsabilidade, que aquilo eu poderia ter evitado. Mesmo que foi de uma forma injusta. Mas se foi de uma forma injusta, o que eu lá atrás poderia ter feito para nem ter entrado nesse assunto? Talvez a pessoa não estava preparada para aquela conversa, talvez não havia ambiente para aquilo. E aí eu comecei a me colocar na rota e tirar os outros da rota. Eu comecei a colocar o óculos para olhar para dentro de mim e parar de olhar para o outro. A partir desse momento eu comecei a trazer um aperfeiçoamento. Agora, Maiara, como que a gente vai ter também essa ajuda? Eu quero ler para você o versículo 12 e 31, e aí eu tenho certeza que também vai te ajudar. O versículo 12 fala assim, o zombador não gosta de quem o corrige, nem procura ajuda do sábio. E no 31 fala, quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Você quer ajuda? Você quer buscar, quer entrar nesse lugar de sabedoria? Saia do ambiente de defesa. Começa a aceitar a correção. Começa a aceitar aquilo que as pessoas trazem para você de mudança. Olha, eu não estou gostando disso. Olha, você poderia mudar ali. Começa a buscar com pessoas mais maduras do que você. A gente falou muito isso em dezembro, nos devocionais de dezembro. Como que eu posso melhorar como filha, como esposa, como profissional, como mulher, como filha de Deus? Começa a buscar essa instrução e para de se sentir magoada com tudo. A gente vai muito, eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas quando você tem profundas raízes de rejeição, quando você é uma pessoa que se sentiu rejeitada, seja na gestação da sua mãe, que sua mãe te rejeitou, ou quando você nasceu, você percebeu que aquele ambiente, ou teu pai, ou tua mãe, ou alguém, houve aqueles comportamentos de rejeição, quando você cresce com esse comportamento de rejeição, porque de fato você foi rejeitada, ou porque você foi abandonada, então nasce essa raiz de rejeição, essa pessoa, ela tem muita dificuldade de receber crítica. Porque ela acha que quando eu tô te criticando, e não tô falando daquela crítica de botar o dedo na cara, não, tô falando de mudança de comportamento. Essa pessoa, o que ela acha? Que você tá querendo agredir ela, que você tá querendo se afastar dela novamente, que você não quer ela por perto. Então ela já tem um pouco mais de dificuldade de observar a crítica. Mas o pai que ama, ele sempre vai disciplinar o seu filho. Então entra nesse lugar, ao invés de você entrar nesse lugar de rejeição, de que não estão, não me querem por perto, olha, estão me criticando, não gostam do meu jeito, não me amam, não me querem. Entra num lugar de filha de Deus. Quando você entra no lugar de filha de Deus, naturalmente, você entra nesse lugar onde você aceita a disciplina. E às vezes a disciplina vai vir pela palavra de Deus, vai vir por uma pessoa mais madura, vai vir pela tua mãe, vai vir pelo teu familiar, vai vir pelo teu esposo, vai vir pelo teu próprio chefe. Quantas pessoas são amadurecidas no ambiente de trabalho? Teve uma vida extremamente mimada quando criança, quando adolescente, quando vai para o ambiente de trabalho a vida ensina.
Eu era explosiva, tóxica, briguenta e eu queria ser a última da relação a falar. Quem nunca, sayonara, né? Após ler e buscar a sabedoria de Deus, de provérbios, e agora com a Mayara as coisas mudaram, né? Quem nunca? Quem não é transformado pela palavra de Deus vai pelo ímpeto mesmo, vai pelo explosivo, vai ser uma pessoa explosiva. Mas a primeira ferramenta que vai te ajudar também é você aceitar a correção. Não seja essa pessoa. Quer ver uma outra ferramenta que vai te ajudar? Que está aqui em Provérbios 15, no versículo 8 e 29. 8. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo agrada a Deus. No 29, olha só. O Senhor está longe dos ímpios, mas ele ouve a oração dos justos. Deus ouve a sua oração. Quem é o justo, Mayara? O justo é aquela pessoa que pega a palavra de Deus e fala, Senhor, eu quero seguir aqui, ó. Senhor, eu não quero seguir o que os meus colegas estão falando. Senhor, eu não quero seguir o que as minhas amizades dizem. Mas, Senhor, eu quero seguir a palavra de Deus. Se minha amizade, se essas pessoas, elas seguem a palavra de Deus, aí eu ouço. Mas, do contrário, é isso aqui que vale. A pessoa que ela busca fugir do pecado, da rota de pecado, ela quer essa condução ajustada. Lembra que a gente falou, acho que no último ou no penúltimo devocional, da porta estreita? Aquela pessoa que não foge da porta estreita, Deus tem ela como justo, que é aquela que busca praticar a palavra de Deus e fugir daquilo que o pecado a domina. Deus vai te ouvir. Então, coloca isso diante de Deus em oração. É uma ferramenta maravilhosa. E aí, indo para o nosso último assunto, em relação a Provérbios 15, aí a gente vai virar um pouco a página, a gente vai virar um pouco a chave, a gente já falou bastante sobre como a gente vai, tá vendo que a gente tá tendo sabedoria, buscando ter mais paz com todos, a nossa conduta e tudo mais, mas eu quero falar um pouco sobre o que está em Provérbios, versículo 13, 30 e 33. No 13 diz assim, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. No 30 diz, um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. E no 33, o temor do Senhor ensina a sabedoria. 33? E a humilde antecede a honra. Não era bem esse não. Mas enfim, vamos ficar com esses dois, o 13 e o 30, onde fala que no 13, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Principalmente no pós-Covid, gente, mas assim, independente de Covid. Uma pessoa que está com o coração abatido, uma pessoa que mergulha nessa negatividade, nessa explosão de situações ruins, onde ela guarda para dentro dela todo rancor, toda amargura, toda falta de perdão, toda angústia, sabe? A pessoa que não consegue seguir em frente diante das adversidades da vida. Ela está atraindo para si não só problemas na sua alma, mas o problema da tua alma vai transparecer no teu corpo. Às vezes a gente pensa e fala assim, não que todo o problema do corpo tem a ver com a alma, mas tem muito a ver. Você encontra muitas semelhanças, você encontra muita ligação. Pessoas que estão passando por problemas na alma, na angústia, de depressão, enfim, como eu disse aqui agora, elas colocarem para fora do teu corpo. E a gente até teve um devocional que a gente falou sobre isso também. Ela coloca para fora do corpo dela, o corpo dela responde com esses estímulos negativos, com doenças. E aí, a gente vai vendo, principalmente no pós-Covid, há uma estatística da OMS que diz que até 2030, a depressão ela será a doença número 1 no mundo. Até 2030, faltam 6 anos para isso. Mas em nome de Jesus, você não vai colocar a sua mente, você não vai deixar a tua mente ser dominada pelas angústias, pelas amarguras, pelas feridas, por aquilo que te fizeram. Não interioriza, por ansiedade. E a gente vai depois, inclusive, fechar com algo nesse sentido. Mas você vai colocar isso em Deus, para que você venha ter saúde para o teu corpo. A Associação Brasileira de Psiquiatria fez uma entrevista com vários psiquiatras, com centenas de psiquiatras. E eles falaram que 89% dos casos que eles já tratavam pioraram no pós-Covid. A gente está naquele período do, né, já é conhecido como o pós-Covid.
a população do pós-Covid. O meu filho mesmo nasceu nessa era do Covid aí, então ele já fala, a população do pós-Covid. A gente já está passando por uma situação que é muito complicada, que é essa virada de chave. A gente não sabe o que esse vírus causou dentro da gente, mas tudo aquilo que a gente viveu de pressão, de situações negativas, inclusive nas finanças, quantas pessoas não tiveram seus bens arrancados, quantas pessoas não tiveram os seus entes queridos arrancados da sua vida, essa pressão de ficar dentro de casa, foram tantas coisas que a gente passou que só veio acelerar esse mal do século, que é a depressão, que é a ansiedade. E aí você às vezes não sabe por que tanta dor de cabeça, por que tanto problema gástrico, porque a pele está cheia de feridas, porque é um câncer. Você pode ter certeza que pode ter ligação com aquilo que você está guardando dentro de você. Então, o convite que eu faço aqui para você nesse momento, lendo esses dois, que a alegria do coração transparece no rosto. Uma pessoa alegre, uma pessoa com esperança, ela revigora, traz ânimo. Uma pessoa, quando ela está depressiva, muitas vezes, ela só fica dentro da cama, ela não tem disposição, ela não consegue fluir. Mas o coração angustiado oprime o espírito, isso vem para fora. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Que você fique com esse versículo. Que você comece a mentalizar a sua mente em Cristo. Senhor, o que o Senhor tem para mim? Eu estou passando por isso, eu passei por aquilo, fizeram isso comigo. Mas, Senhor, o que o Senhor tem para minha vida? Comece a elevar os seus pensamentos em Deus. Lá em Mateus 11, 28, fala bem assim, olha. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou o quê? Manso. Ó a mansidão aí, ó, como um refrigério para a nossa vida. Eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quando nós encontramos descanso para as nossas almas em Deus, a nossa saúde física, inclusive, é outra. Não tem espaço para ansiedade, não tem espaço para medo exacerbado, não tem espaço para depressão, não tem espaço para pensamentos suicidas, não tem espaço para isso. Não tem espaço para uma tristeza que não passa, porque Deus vem trazendo alegria para o seu coração, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe por que a gente está adoecendo? Sabe por que a gente tem muita gente doente? Claro que eu não quero aqui minimizar, gente, longe disso. Eu sei e experimento também na minha vida, no meu sistema, as provações e como isso muitas vezes nos abate. Mas sabe por que as pessoas estão entrando nesse poço sem fundo? Porque estão querendo tomar o controle da vida. E a gente, sem Deus, a gente não controla nada. Na verdade, quem controla tudo é Deus. A gente quer dominar tudo. A gente quer ter controle de tudo. A gente quer segurar todo o sistema. A gente quer ter certeza de tudo. A gente quer pegar as rédeas da nossa vida, do nosso filho, do nosso esposo, de tudo que nos pertence e quer botar aqui, ó. Não, aqui no meu domínio. A gente não dá conta. A gente não dá conta. A pressão dos últimos tempos tem sido muito forte. E a tendência é piorar. Se você ficar tentando tomar as rédeas da sua vida, você não vai ter força para isso. Você vai deixar as coisas caírem e você vai junto. Então, em nome de Jesus, que você venha lançar em Deus. Esse versículo de Mateus 11, ele virou a minha vida. Vinde a mim todos que estáis cansados. Um dia eu ainda vou testemunhar sobre o que eu vivi no Covid. E o que eu vivi no Covid, esse versículo, inclusive, trouxe para mim. Eu entendi que Deus estava querendo tomar conta da minha vida. Porque eu já fui essa pessoa extremamente controladora. E se eu não vigiar os meus atos, eu volto. Querendo controlar tudo. Eu tinha uma planilha que parecia que a minha vida era uma planilha. Mas, a partir do momento em que eu deixei Deus pegar as rédeas e controlar para onde que eu vou, e não eu dizer, mas eu, Senhor, conforme a tua vontade, eu vou para esse caminho. Eu posso ir, Senhor. Senhor, está acontecendo isso, mas está no teu domínio, Senhor. Senhor, se for da tua vontade, Senhor,
Senhor, eu tô aqui, ó, debaixo da tua mão. Você tem saúde para o seu corpo, tem saúde para sua mente, tem saúde para o seu emocional. A gente tem se deixado adoecer e falar, não, aí a gente até pega, né, para finalizar aqui, ai, a minha ansiedade, a minha depressão não é sua não, em nome de Jesus, tá repreendido isso. Não é nada seu. Se você está passando por uma situação de ansiedade, se você está passando por uma situação de depressão, você está passando por ela, mas já vai passar. Inclusive, busca ajuda. Mas isso não te pertence. O que Deus tem para você é um olhar animador, dá alegria ao coração. E as boas notícias revigoram os ossos. Você tem saúde. Deus tem saúde para sua vida. Então, deixa um pouco as coisas. Entrega ao Senhor. Que o Senhor tem saúde para você, para o seu sistema, para sua alma. Em nome de Jesus. Nós sozinhos não vamos dar conta. Mas com Deus, nós podemos todas as coisas. Amém? Minhas irmãs, que Deus abençoe cada uma de vocês. Que esse Provérbios 15, e olha, gente, tem tantas coisas aqui, se vocês forem ler, eu estimulo vocês a lerem depois, tem tantas coisas, por isso que a gente fala, né, lê todos os meses o capítulo daquele mês, porque Deus vai falando coisas cada vez mais novas conosco, que possa ter falado ao teu coração, que você possa ter uma mudança de rota, de comportamento, que tenha sido para injetar ânimo e vida para o seu sistema. Amém? Lembrando que se você chegou aqui já na metade, para o final, esse devocional sempre fica gravado, então você pode voltar e ouvi-lo novamente. E também eu te falo, se te abençoou, abençoa outra vida, abençoa pelo menos mais uma vida, tá bom? Vamos combinar de você mandar pelo menos para mais uma amiga. Pega essa amiga que é brigona, falou comigo, tomou, levou. Pega aquela amiga que tá querendo tomar o domínio das coisas. Pega uma amiga que Deus vai colocar no teu coração e encaminha pelo menos para uma amiga. Abençoa pelo menos a vida de uma pessoa. E em nome de Jesus, que a sua semana venha a ser abençoada. Que Deus tenha saúde para você, para o seu corpo. Que Deus abençoe você na sua área profissional, na sua maternidade, na sua vida como filha. E amanhã nós estaremos aqui de volta. Que bom estar aqui com vocês de novo. Tô feliz, tô grata a Deus por ter recuperado a voz e estar aqui com vocês. Vamos orar, vamos agradecer e entregar esse momento a Deus. Senhor Deus, muito obrigada por mais uma manhã que nós passamos aqui aprendendo do Senhor. Meu Deus, que cada palavra que foi falada aqui, nós venhamos buscar praticá-la, meu Deus, na íntegra. Nos ajuda, nos dê força, nos capacita. Meu Deus, para aquelas, meu Deus, que falam, meu Deus, mas eu nem fui treinada pelos meus pais, mas que o Senhor treine, que o Senhor dê discernimento, que o Espírito Santo do Senhor venha nos conduzir a cada dia, Senhor. Apresentamos a Ti o nosso dia, a nossa semana. Meu Deus, que tudo que nós formos fazer venha refletir o Senhor em nós. Que o nosso comportamento venha ser um comportamento que pareça com o de Cristo Jesus. Que nós, de fato, venhamos fazer como que está em Mateus 11, meu Deus. Que nós venhamos deixar no Senhor, meu Deus, o nosso cansaço, a nossa sobrecarga. Porque o Senhor tem descanso para as nossas vidas, o Senhor tem saúde. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã, 6h10. Um beijo. Tchau, tchau.